inclusive dialogam com hoje, né? E daí eu quero já contar um questionamento aqui para vocês, que eu acho que fala muito sobre esse cenário que nós vivemos hoje. Eu penso o seguinte, Maciel, quando a gente fala sobre história, nós vivemos realmente um período em que nós lidamos com muitas narrativas, e fala sobre guerra de narrativas na história, né? Então eu digo que lidar com a história e com a memória nos coloca diante desse desafio de tratar de diferentes narrativas, né? E até uma guerra delas, que muitas vezes são contraditórias. Como historiador, né, eu não penso que devemos ficar apenas na narrativa, né? Nós temos um trabalho diferente porque justamente a nossa narrativa ela não se dá como se coloca aí nesses movimentos de revisionismo histórico, né, que está baseado apenas no falar. Não é o nosso trabalho de pesquisa. Você mesmo é um dos grandes pesquisadores sobre a escravidão no período, né, e bastante reconhecido por isso. Então, é nessa discussão que nós temos um contexto que existe um grupo que governa o Brasil hoje que, de certo modo, minimiza os próprios efeitos da escravidão, né, o próprio advento da escravidão no Brasil, né, e, inclusive, minimiza o discurso do próprio movimento negro, né, como ele coloca seus símbolos, e traz um relevo, né, um discurso oficial, que se retorna ao discurso oficial, que valoriza o 13 de maio, né, dá mais relevo ao 13 de maio, e as lutas das populações negras contra a escravidão, esse processo de autonomia que você falou aí. Daí eu quero mostrar a vocês, né, a vocês de modo geral, um Twitter que é do senhor Sérgio Camargo, né? O senhor Sérgio Camargo, ele é o presidente da Fundação Palmares hoje, né? Que é justamente que lida, né, não apenas com o território do que foi o quilombo dos Palmares, mas lida com a própria história do povo negro, né, da população, dos povos, das populações negras, escravizadas, libertas, enfim, ao longo da história do Brasil. Né? E aí ele coloca lá, né, que o herói da esquerda racialista, né, não do povo brasileiro, aí ele repudia Zumbi, né, essa foi... e aí, ao mesmo tempo, no discurso do Sérgio Camargo, e eu fui lá estudar um pouco do discurso dele, né, ele enxerga Zumbi como um herói da consciência negra escravizada pela esquerda. Enquanto, ao mesmo tempo, né, em outras manifestações no Twitter, ele coloca a princesa Isabel como uma heroína, né, que deve ser reverenciada nos livros de história. É como se Zumbi fosse o herói da consciência negra escravizada, mas a princesa Isabel ela seria a heroína da consciência dos negros livres no Brasil. Bom, estamos diante daqueles problemas que para nós historiadores é muito interessante, né, que são as versões sobre o passado. Então, como historiador que se aprofundou sobre o estudo da escravidão, né, como você analisa essas narrativas? E aí a gente já pode até fazer um ponto sobre o que significa essa abolição. Exatamente, né? A gente acho que está juntando essa tua pergunta, esse teu comentário, Henrique, muito pertinente, com uma das pessoas, eu agora não me recordo, que falou sobre ainda estamos em processo de abolição, né? Ainda estamos em autonomia, né? Com quem é? A Flávia. Flávia? Isso. Pronto, Flávia. Nós estamos, dizer que estamos em processo de autonomia, assim, primeiro que assim, a ideia de liberdade que a gente trabalha quando olha para a escravidão é a liberdade enquanto um processo mesmo de experiências, né? Experiências que vão ficando mais intensas quando você consegue, né, mais espaço social. E não é linear, né? Todo mundo vai ter a mesma experiência de liberdade. Hoje a gente tem uma outra ideia de liberdade também, né? Não é a mesma, provavelmente, do escravizado ou de um liberto do século XIX. Estamos em processo de busca de liberdade mesmo. Isso aí não é aquela liberdade do 13 de maio, né? Mas estamos sim. É uma pergunta que não tem outra resposta. Obviamente que tudo tem uma história e não é o mesmo significado de liberdade do passado. Mas, falando sobre essa questão da narrativa, tem muito terraplanismo na história. Esse é um terraplanismo, entendeu? É uma situação que não se sustenta pelas fontes, que aí, pronto, aí vem a questão dos historiadores, da comunidade dos historiadores. Eu vou dizer uma coisa que eu, conversando e aprendendo com um filósofo amigo nosso aqui, ele disse, olha, o saber produzido por uma comunidade científica tem força,
uma opinião de um cientista sozinho, se ele tiver dito bobagem, essa comunidade controla ele, entendeu? Essa comunidade consegue, de alguma maneira, dizer, não, isso que você está falando não tem fundamentos metodológicos, não tem fundamentos, né, científicos, e não explica o fenômeno. Então, falar sobre a Princesa Isabel não explica o 13 de maio. Não explica o 13 de maio e não explica também as lutas anteriores, o processo inteiro, que é extremamente... É um edifício enorme sendo construído e o cara está mencionando aquela torrezinha que fica no edifício, entendeu? Aquela torre final, aquela luz que fica no topo do edifício. Não é, a assinatura mera, né, não significa que houve um envolvimento enorme em todas as questões da escravidão. Então, você tem que respeitar processos coletivos. E esses processos coletivos, ou etnografias de homens e mulheres negras, também você pode fazer isso. A narrativa consegue perceber, hoje muitos historiadores fazem narrativas, essas trajetórias de vida de homens e mulheres negros escravizados, é uma riqueza de dados, um conjunto de espaços essa pessoa, né, passou, e isso tem um peso na análise. Mas você pegar o tipo de personagem, sentido positivista de que, os grandes papas, os grandes reis, as grandes rainhas, isso é uma narrativa que não tem mais espaço no meio acadêmico em si mesmo, entendeu? No espaço dos historiadores. Então, realmente é um terraplanismo. E se você olhar a Fundação Palmares, ela tem um peso muito forte, porque ela determina políticas públicas para comunidades quilombolas. É muito sério que uma pessoa dessa valorize a figura, no caso, a Princesa Isabel, e não valoriza os próprios sujeitos. Parece, ou seja, é uma visão autoritária. Não é só uma visão errada historicamente. É uma visão antidemocrática, entendeu? Não é só um erro historiográfico que esse cara comete, que essas pessoas cometem. São processos antidemocráticos de imposição de narrativas. Eles não estão conversando com os segmentos sociais, eles não estão conversando sobre racismo, conversando sobre as demandas sociais do grupo, entendeu? Não estão. Então, são pessoas que estão ali destruindo uma memória, tentando construir uma memória oficial, entendeu? E aí, realmente, a gente tem que combater, e a história, a AMPU, né, que é a Associação Nacional dos Professores de História, todo mundo tem que estar coeso para a gente frear essa violência, porque isso é uma violência simbólica, e é uma violência que pode se tornar uma violência física também, entendeu? De extermínio de populações negras nesse país afora. Então, assim, a gente tem que valorizar o trabalho de dezenas, centenas de homens e mulheres que são historiadores e historiadoras, muitos deles historiadoras negras, historiadores negros, que estão aí produzindo trabalhos de muita qualidade. Então, não é assim que funciona, não. A gente tem que realmente combater. Né? Pois é, eu já falei em outras vezes, eu costumo dizer para os meus alunos que eu penso que em história não existem heróis, né? E sujeitos mitos, sujeitos idealizados. Nós entendemos que os seres humanos, nas diversas sociedades, apresentam suas contradições, né? E assim é o caso do Zumbi e da Princesa Isabel, mas é o que representa dentro de um discurso sobre a própria abolição, né? Então, nós estamos aqui falando sobre esse processo de construção da liberdade que foi feita. Eu penso que o debate aqui ele vai no sentido de dizer, olha assim, o processo de abolição da escravidão no Brasil, ele não se deu apenas a partir de uma lei e em nenhum único momento em que se assina, né, essa lei. Mas nós temos um processo de luta, de debates com diversos sujeitos que estão envolvidos nele. Né? Então, a partir do momento que é uma negação desse processo, que hoje é enunciado por um determinado grupo que se vê diante desse processo, que é para a população negra, né, acaba de fato sendo uma violência. Né? E aí eu corroboro com você, né, nessa posição.